Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Leão. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, no do Norte, no do Sul em Leão, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com o meu canal, curtam, comentem, sigam, façam parte do meu canal, me ajudem a crescer. Lembrando que essa leitura ela é atemporal. Então, no momento que você chegar aqui, peraí. Lembrando que essa leitura é atemporal, então no momento que você chegar aqui e receber essa mensagem, é porque era para você receber. Então vamos lá para a leitura hoje, vamos lá. Leão, 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 leão. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer hoje para o signo de Leão. A gente já abre aqui com o Cavaleiro de Ouros. 3 de copas, 2 de copas, Ás de paus, o diabo, 4 de espadas, 9 de espadas, a torre, 6 de espadas, 10 de copas, 6 de paus, o louco na cabeça da questão e cavaleiro de espadas. E no fundo do deck, rei de ouros. A luz tá... Então a gente já inicia aqui com o Cavaleiro de Ouro. O Cavaleiro de Ouro, ele é um movimento, mas ele é um movimento que ele é muito bem pensado, né? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele só movimenta quando ele tem certeza, porque ele precisa de solidez, né? Ele precisa de terra, ele precisa saber aonde ele tá pisando. Então ele demora para agir porque ele quer ter certeza da ação que ele vai tomar, né? Da escolha que ele tá fazendo. Então por isso que ele demora aqui, né? Ele é um cavaleiro que é bastante lento. Então parece que ele tem que tomar uma decisão aqui, ó, porque existe um triângulo amoroso, né? Existe um trisal aqui dentro dessa situação de Leão. E parece que ele tá meio que demorando para tomar uma decisão aqui dentro dessa situação. Mas ele vai tomar, né? Porque, ó, do 3 veio pro 2. Então, assim, vai ter um equilíbrio aí da balança e só um dos casais vai permanecer. Meio que ele acessa aqui a alma dele, né? Porque algo novo vai começar, uma chama aí, ó, da alma, que o Ás de Paus, ele fala sobre essa chama. Essa chama que a alma queima e pede para vivenciar. Então é como se fosse uma relação aqui que Leão quer viver, só que essa relação é como se fosse uma relação até destinada, né? Existe um sentimento aqui muito profundo, mas uma decisão precisa ser tomada. Parece que Leão tá na carta do diabo aqui, ó. O diabo ele fala muito sobre apegos, né, à matéria, sobre controle, sobre aquela pessoa que é extremamente controladora, apegada, gosta de coisas boas, mas essa pessoa acaba que ela se ilude, né? Ela acha que tá no controle, mas ela que tá sendo controlada. É como se fosse o apego, né? Existem apegos aqui a questões da matéria, a questões materiais, a questões sexuais. Há questões que baixam a energia da pessoa aqui, que ela acha que tá tudo bem, mas não. Existe uma questão aqui de controle e de apego muito profundo que Leão precisa ver. E aqui, ó, o 4 de espadas, ele fala muito sobre uma pausa para refletir. Então, assim, esses casais aqui, esse casal aqui, que 2 de copas, que é um casal equilibrado, ele pode estar afastado aqui para as pessoas colocarem a cabeça no lugar para refletir sobre essa união, se é isso mesmo. E existe aqui um desejo de uma estrutura, né, de compartilhar algo sério no casamento. O 6, ele é o número do amor, né, porque ele fala sobre as relações amorosas mais profundas, mais conectadas. É realmente uma troca equilibrada aqui de 2 de copas.
E essa relação aqui de 2 de copas vai gerar um 10 de copas, né? Então é como se fosse a plenitude amorosa, né? Só que existe alguma questão aí na qual que eu sinto que é esse trisal que não tá resolvido, que Leão fica pegado e é como se ele ficasse revivendo. Então existe um sofrimento aí. Esse diabo pode representar até o apego, né? Pode existir um apego aí dentro desse trisal, Leão não querendo soltar uma das partes, mas é necessário. E essa questão aqui, esse sofrimento aqui vai trazer uma torre. E a torre é a queda das ilusões, né? Quando o leão justamente cai aqui, ó, ela caiu em cima do diabo, então assim, é como se caísse todas as ilusões aqui de leão e ele não conseguisse controlar, né? E quando a torre cai, vem tudo aqui e eu sinto que há um desprendimento, que é como se há uma libertação. Mas quando acontece essa libertação, também cai tudo, né? Então, assim, cai as ilusões e meio que Leão faz uma transição aqui, ó, para águas mais tranquilas. Ou seja, ele vai buscar um caminho que seja mais tranquilo do que essa situação aí de trisal. Mas eu acho que nesse processo, meio que Leão descobre que uma dessas duas pessoas, né, que é esse trisal aqui, é o 10 de copas dele. E por isso que Leão ele vai meio que lutar por essa relação, né? Vai ter um entendimento aí, vai ter um desdobramento dessa situação. E aqui, ó, ele entende que é um 10 de copas. Então, Leão vai se jogar, porque na cabeça da questão veio o louco. E o louco, ele fala sobre isso, né? Se jogar em uma nova história aqui para que um novo ciclo comece. Então, se alguém aqui foi traído, se houve alguma mentira, todas essas questões vão ser resolvidas e um novo ciclo vai recomeçar aí. Aqui o Cavaleiro de Espadas, ele é aquele que caminha em busca do que ele quer, ele age até por impulso, só que Leão tem que tomar cuidado por conta de alguma imaturidade aqui do racional, agir sem pensar, ou porque assim, o Cavaleiro de Espadas no lado sombra é muito aquela pessoa que ela entra no modo autodefensivo. Então ela ataca quando ela se sente meio que alguém rompe os gatilhos, né? Então essa pessoa aqui, ela pode abrir seus gatilhos, ô Leão, mas você não precisa entrar aqui no modo autodefesa, né? Então assim, essa pessoa pode questionar até a sua questão de valor, porque saiu aqui o Rei de Ouros no fundo do deck. E o Rei de Ouros é aquele que sabe o valor que tem. Por quê? Porque tudo que ele toca, ele torna ouro. Então ele é um rei que preza muito pelo valor, pela sabedoria da alquimia da terra, né? Então é um rei que tem muita solidez, que tem bases sólidas, ele sabe o que ele entrega. Então isso aqui pode levantar, né? Esse questionamento sobre essas bases de Leão e Leão entrar aqui no modo autodefesa. Meio que atacar para não ser atacado, mas acaba que fere sem necessidade. Mas essa situação aí, ela tá finalizando. Vamos tirar agora com esse baralho aqui do oráculo não, tarô de Tote. Vamos lá. Leão, 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 leão. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer para Leão aqui. Príncipe de Ouros, de novo. Então, assim, é muita questão de valor mesmo, né? 6 de copas. 5 de espadas. Eu falei pra vocês que alguém tava machucando aí além da conta. A Imperatriz. O Hierofante. 3 de copas de novo. Cavaleiro de Ouros de novo. 10 de espadas. E Príncipe de espadas. E no fundo do deck, 6 de paus. De novo. Basicamente, as cartas se repetiram aqui nesse deck, só que esse deck tem uma interpretação um pouco diferente. Então, a primeira carta que saiu aqui foi Príncipe de Ouros, que é como se fosse
um cavaleiro, é como se fosse alguém que busca algo que traga valor para ele sabe o valor que tem. Então ele não aceita pouco, ele é aquela pessoa que é uma pessoa que é como se fosse o porto seguro, né? Alguém que é sólido, alguém que tem valor. E aqui o Seis de Copas, ele fala muito sobre o retorno do passado, né? Então, passado é uma ressignificação do passado, mas também um retorno ao passado. Então, aqui vai ter um retorno, alguém vai retornar do passado para que todos os sentimentos sejam ressignificados. E talvez você não fique com essa pessoa, mas você precisa entender por que você vivenciou essa situação com essa pessoa. E é como se tudo tivesse conectado aqui, ó, porque todas as taças estão conectadas. Ó, vou mostrar para vocês. Então, parece que tudo estava conectado aqui para te trazer para onde você deve ir, que é esse passado aí. Porque você tem alguma coisa ainda que não foi finalizada e que você precisa ainda entender. Aqui, o 5 de espadas é muito aquela questão que eu falei para vocês, que é a falta, né? É como se alguém tivesse machucado o outro além dos limites, porque de um lado fica 3 espadas e do outro fica 2. Então há um desequilíbrio aí, né? E dentro desse desequilíbrio é como se alguém ferisse o outro de forma desequilibrada. E isso causa um prejuízo, né? Então há muito prejuízo aqui, há muita dor. O leão deve ter sido muito magoado. Adaptem a leitura aí para o caso pessoal de vocês. Mas eu sinto que vocês encontram o caminho de vocês porque aqui saiu a Imperatriz. Então, assim, meio que vocês são essa energia, né? De Imperatriz, essa força, essa energia do Sol, né? Porque a Imperatriz é isso, ela é o útero sagrado. E não existe vida sem Sol, porque o Sol, ele nutre. E a nutrição que dá vida às coisas. Então, assim, meio que veio aqui no seu arquétipo, né? Você sabe exatamente quem é e qual é o seu valor. Então, por que você está ali se deixando ficar em uma situação que está te causando um prejuízo imenso? Sendo que, assim, como saiu muitas cartas de ouros, né? Rei de ouros, cavaleiro de ouros, eu sinto muito que está muito atribuído a essa questão de leão se sentir valoroso, né? Alguém de valor. Então, se você é essa pessoa de valor, por que você está aceitando pouco, né? Porque você está aceitando vivenciar aí até questões que são pequenas para você. No centro do jogo saiu o Hierofante, então assim, é como se você estivesse recebendo um apoio espiritual, uma ajuda espiritual aí de um mentor, de um mestre, de um guia, para que você tome um posicionamento aqui, porque de novo saiu o Três de Copas. Aqui fala sobre a abundância, o Três de Copas, né? Como se existe, porque o 3 ele tá ligado à criatividade, o número 3. Então, é como se o 3 com a água, que é algo que é fluido, ele tivesse abundância, mas aqui é uma abundância tóxica, porque essa abundância machuca pessoas, né? Então você precisa decidir aqui, você está recebendo ajuda espiritual. Ó, Cavaleiro de Ouros. Então, assim, é realmente alguém que tá lento para tomar uma decisão aí. Mas essa pessoa aqui, ela de fato, ela vai em busca do que ela quer, mas é como se ela quisesse ter certeza. Ela tem medo do que ela vai encontrar nesse passado, mas ela precisa fazer esse movimento, né? Porque um ciclo aí, ó, esse ciclo difícil, ele se encerrou. Foi algo ruim, foi algo cansativo, algo que feriu, mas ele se encerrou, então algo novo vai começar. Meio que agora você tá de novo aqui, ó, na questão que eu falei pra vocês, aqui saiu o Príncipe de Espadas, que é de novo a questão do Cavaleiro de Espadas, né? Que entra no modo autodefesa, fere para não ser ferido, mas isso só é ego e remete à carta do diabo, né? Como se você ficasse ali se defendendo, sendo que talvez você nem precise, e aí é só o seu ego. É só o seu modo ego de parecer que você tá no controle, mas você não tá. Então você precisa olhar para isso e de fato assumir aqui um posicionamento de imperatriz. Porque quando você assumir esse posicionamento de imperatriz, você não negocia, porque você sabe o seu valor. E quando você sabe o seu valor, é meio que você não precisa vestir uma máscara, né? Porque você se torna aquilo que realmente você sente que é uma pessoa de valor. E aqui, ó, de novo, o 6 de paus que fala, deixa eu mostrar aqui, que fala sobre a vitória aqui nessa carta, porque a vitória no sentido assim, meio que você concluiu o ciclo, né? Você conseguiu vivenciar
você conseguiu vivenciar e compartilhar a sua vida com alguém. Isso é um grande desafio, né? Então é uma vitória quando você de fato está ali compartilhando e tudo está em equilíbrio, ó, porque todas as cartas de um lado é igual a outra que está do outro lado. Então é isso, Leão. Vamos tirar uma última cartinha aí. Você está recebendo ajuda espiritual, você vai ter que tomar uma decisão. Parece que há um apego aí dentro dessas duas questões, mas uma dessas situações você vai ter que desapegar, vai ter que sair do controle, vai ter que assumir o seu posto de imperatriz, né? E não ficar ali aceitando menos para manter algo. E vamos lá, Leão, 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 Leão. Vamos tirar aqui uma última cartinha para fechar a leitura. Olha, saiu a carta da Eterna Dança. Essa carta aqui, ela fala sobre movimento, sobre a roda da fortuna e a parte sua que do passado que está resistente. Então, de fato, olha aqui, gente, alguma coisa tem que ficar para trás, né? Porque a roda da fortuna vai girar. E quando a roda da fortuna girar, ela vai te tirar desse lugar. E ela vai tirar as pessoas do lugar, né? E aqui fala sobre amor perdido. Então você pode de fato estar sofrendo por alguém. Ó, aqui fala sobre cura, realização e se render. Então talvez você precise se render aí esse amor do passado que ele está retornando para que vocês tenham uma nova oportunidade aí, entendeu? Então para alguns vai ser reconciliação e para outros, né? Porque como é um trisal, a roda da fortuna vai colocar cada coisa em seu lugar. Então, quando esse trisal for virar esse 2 de copas, alguém vai sair perdendo, né? Então, vai ter sofrimento. Então, esse movimento, ele é necessário e essa escolha também. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, sigam o meu canal, me ajudem a crescer. Até semana que vem. Beijos, tchau, Leão.